Olá, meus queridos e minhas queridas. Estou muito feliz de estar com você mais uma vez, agradecendo a Deus por este momento que nós abrimos nosso coração para a Palavra de Deus. É o nosso programa, a Bíblia no meu dia a dia. Hoje vamos refletir Mateus 13, de 1 a 23. Caneta, caderno, a Bíblia. Mateus 13, 1 a 23. Vamos fazer o nosso estudo. Vamos rezar, minha gente, pedir ao Senhor que nos oriente, que Ele esteja à nossa frente neste momento, porque Ele prometeu, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, estou no meio de vós. Ainda mais com a sua palavra, refletindo na sua palavra, buscando a sua palavra. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe neste momento e encha de luz, enche da tua graça toda a nossa vida, ao lermos a tua santa palavra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos lá então, Mateus 13, de 1 a 23, aquela passagem bem conhecida para nós do semeador. Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Uma grande multidão juntou-se ao seu redor. Por isso, ele entrou num barco e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. Ele falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo: o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, ficaram queimadas, e como não tinham raiz, secaram. Outras caíram no meio dos espinhos, que cresceram sufocando as sementes. Outras caíram em terra boa e produziram fruto. Uma 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Aqui eu já encontrei uma ordem que acho que é a menor ordem que eu já ouvi. Se bem que ela segue bem pequena também, né? Mas no versículo 9, olha, tá aqui, ó. Quem tem ouvidos, ouça. Então a pessoa, mas a mãe não fala assim com a gente? Eu te falo, você não me escuta. Não é? Então quem tem ouvidos, ouça. Qual é a prova que escutou? Quando a gente faz aquilo que foi pedido, a mãe fala, faça isso. Se o pai fala, você não faz nada, você não ouviu. A mãe fala, eu falo, você não me escuta. Então o Senhor está falando para mim, para você, uma coisa óbvia. Quem tem ouvidos, ouça, escute mesmo, de verdade. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que eles falam em parábolas? Ele respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não. Pois a quem tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a quem não tem será tirado até o que tem. Olha, essa é uma promessa aqui, até meio enigmática, mas é uma promessa de Deus. Quem tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas quem não tem, será tirado até o que tem. Olha só, o reino de Deus não é como esse mundo não, minha gente. Ele tem suas regras, tem suas exigências. Quem tem vai ter mais, quem não tem vai ter. Até o que pensa que tem vai ser tirado. É muito importante nós termos a palavra de Deus no nosso coração. E continua. Por isso eles falam em parábolas, porque olhando não enxergam e ouvindo não escutam nem entendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías. Por mais que escuteis, não entendereis. Por mais que olheis, nada vereis. Pois o coração deste povo se endureceu, e eles ouviram com o ouvido indisposto. Fecharam seus olhos para não verem com os olhos,
para não ouvirem com os ouvidos, nem entenderem com o coração, nem se converterem para que os possa curar. Felizes são os vossos olhos porque veem, vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade, vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que estáis vendo e não viram. Desejaram ouvir o que estáis ouvindo e não ouviram. Vós, portanto, ouvi o significado da palavra do semeador. A todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o grão que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado nas pedras é quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. O que foi semeado no meio de espinhos é quem ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele fica sem fruto. O que foi semeado em terra boa é quem ouve a palavra e a entende. Este produz fruto, um 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. E já nesse último versículo, nós lemos aqui o versículo 23, vamos perguntar ao nosso querido Padre Carlos, nosso mestre em Bíblia, que nos fale a posição do magistério da igreja. O uso de parábolas era muito comum na época de Jesus? Amados e amadas de Deus, as parábolas eram comuns no tempo, na época de Jesus. Só a nível de informação, talvez de revisão aqui das nossas exposições. O Evangelho de Mateus, ele é composto de 5 grandes discursos. O discurso ou sermão da montanha, o discurso ou sermão missionário, o discurso ou sermão das parábolas, capítulo 13, o discurso ou sermão eclesial ou eclesiológico e o discurso ou sermão escatológico. Então veja que dentre eles existe o discurso das parábolas, o sermão das parábolas. Jesus usa sim esse método. Mas veja que as parábolas, conforme acompanhamos no Evangelho de Mateus, especialmente aqui no capítulo 13, elas tinham um lugar especial nessa fase, nessa época, nesse momento do ensinamento de Jesus. Mas não era algo específico do Senhor, de Jesus. Elas aparecem também frequentemente lá no Antigo Testamento. Por exemplo, quando olhamos lá no capítulo 12 de 2 Samuel, lá no capítulo 5 do profeta Isaías, lá no capítulo 17 do profeta Ezequiel. Então, era um método muito familiar de ensinamento entre os rabis do próprio tempo de Jesus. Então, os demais mestres também, por vezes, utilizavam a parábola, essa forma de ensinamento, para deixar claro um significado no coração e na vida dos seus discípulos. Então Jesus utilizava certamente porque tinha a sua importância, como vemos que Jesus esclarece, Jesus ensina muito por meio das parábolas, mas que era comum também aos demais rabis, mestres da sua época. Muito obrigado, Padre Carlos, por sua explicação. Que nós possamos também entender, gente, as parábolas de Deus na nossa vida, né? Que nossa vida tem muitas parábolas, né? Então a gente não entende o que está acontecendo, por quê. Às vezes não tem explicação, só a fé. Mas eu queria sublinhar aqui esse último versículo que o padre explicou como um princípio também, que foi semeado em terra boa. É quem ouve a palavra e a entende. Esse produz fruto, um 100, outro 60 e outro 30 por 1. Que beleza, né? Plantou um, deu 100. O outro deu 60, o outro deu 30. De uma semente. Esse é quem entende a palavra. E entender é trazer dentro do coração. É entender, às vezes, não com a cabeça, mas com o coração. Quando Deus dá o entendimento, fala, puxa vida, agora sim eu entendi. Estou pedindo a Deus que te dê o entendimento da palavra. Porque quando nós entendemos essa palavra lá no fundo do coração
E vamos precisar da fé para entender. Porque às vezes explicação humana a gente não tem, não. Só entende de verdade quem se abre à luz da fé. Então, que a palavra de Deus semeada no seu coração produza fruto. E em mim também, e em nossa família. Que Deus te abençoe, te guarde e proteja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!